Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe a todos. Vamos dar início à nossa reunião de assistência espiritual, convidando a nossa irmã Flávia Alves para fazer a leitura de nossa página de harmonização. Boa noite a todos. A página de hoje foi ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro Religião dos Espíritos. Seu título é Jesus e Humildade. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vários recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes as ulcerações. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir, ele mesmo, em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim, que o talento celeste é a atitude da alma que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Que possamos seguir com Cristo. Boa noite a todos. De pensamentos harmonizados pela mensagem da página de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece. Deus, Pai misericordioso, Jesus amigo e mestre de todas as horas. Aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando o alívio e o consolo para as nossas dores, tanto físicas quanto morais. Por isso, Senhor,
Pedimos a Tua presença através dos bons espíritos aqui presentes, sustentando nossos pensamentos e também nos dando sabedoria para que as lições do Teu Evangelho aqui estudadas possam ser a luz que vai nos guiar em Tua direção. Pedimos também que envolva a nossa equipe de colaboradores que já se encontram a postos para a aplicação do passe e também para a irmã que trará o esclarecimento através do Teu Evangelho de amor. Pedimos também, Senhor, que socorra aqueles companheiros que sofrem nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nas guerras. Enfim, Senhor, onde houver dor, sofrimento, lágrimas, que a Tua presença seja o bálsamo para a cura desses corações aflitos. E assim, certos de que cada um de nós será atendido segundo as nossas necessidades, pedimos a Tua permissão para iniciar nossa reunião desta noite, dizendo graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que assim seja. Vamos agora dar início ao nosso estudo, convidando a nossa irmã Márcia, que vai falar sobre o tema Quem se eleva será rebaixado. Esse tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, itens de 3 a 6. Um bom estudo a todos. Boa noite, irmãos da Casa de Isaac Lima. Agradecendo primeiramente a Deus e aos espíritos, amigos e benfeitores dessa casa, por mais esta oportunidade de poder estar aqui, compartilhando com vocês essa doutrina de amor. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, itens 1 a 3, que começa: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Anotou Mateus, capítulo 5, versículo 3. Ouvimos muitas vezes as pessoas comentarem, de forma irônica, pobre de espírito. Como se pobre de espírito fosse uma coisa pesada, errada. Errado é esse julgamento. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. As pessoas tendem a supervalorizar os homens sábios, os homens de posse, os homens de poder, não observando o que realmente essa sabedoria representa, colocando-os num pedestal equivocado, onde menosprezam as coisas do espírito. A vaidade e o orgulho não lhes permitem aceitar o divino, a verdadeira grandeza, que são as coisas espirituais. Hoje, muito menos que no passado, felizmente, temos um bom exemplo de homem sábio, culto, mas que durante longos anos, se dizia cético, que é a classe médica. Eles eram céticos, atribuíam a melhora do paciente sobre seus cuidados como a única solução. Eles atribuíam a eles a única solução para essa cura, desacreditando da fé do enfermo. Muitas das vezes tratando essa crença da fé com ironia. Felizmente, hoje, a medicina já dá os primeiros passos em comunhão com o divino,
Já existem pesquisas e resultados positivos de melhoras nos pacientes que creem em Deus, em seus desígnios. Aí vem o Evangelho e nos diz: tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem, os sábios, os poderosos. Ao cético, o orgulho não lhe permite enxergar aquilo que ele não pode provar, tornando-se cego para os fenômenos do mundo espiritual. Temos um exemplo irônico, né? Se hoje nós temos essa obra magnífica do Pentateuco, temos também a ciência de que Kardec, que foi o escolhido para ser o codificador da doutrina espírita, era um homem extremamente cético, justamente por suas características como cientista. Ele só aceitava aquilo que pudesse ser cientificamente provado. Muitas das vezes, Kardec pôs em dúvida aquilo que chegava até ele sobre os fenômenos mediúnicos, até que ele se curvou e aceitou, mas aceitou acompanhar esses fenômenos, mas assim, ciente de que ele estava certo, de que ele ia provar que aquilo era um embuste. E com o seu senso aguçado de observação e sua credibilidade como um grande sábio, curvou-se ao inevitável, percebendo nas manifestações dos espíritos que daí existia um princípio inteligente que ia além da sua razão. Porque ele viu as manifestações, ele viu o processo das mesas girantes. Então, não podia uma mesa andar sozinha, a não ser que realmente houvesse alguma coisa que não poderia ser vista, mas que existia. Tinha que existir um princípio inteligente. Já os mais humildes, que não detêm tanta superioridade no saber, buscam nas coisas simples o caminho que precisam trilhar. Vocês já repararam que nossos irmãos menos providos de bens, de conforto material, sustentam-se na fé? Um bom exemplo: nossos irmãos que habitam as regiões mais áridas promovem novenas, fazem correntes de fé, recorrem primeiramente às coisas do alto para pedirem a chuva. Enquanto a ciência quer comprovar que a chuva depende das massas e tal, eles simplesmente atribuíam a chuva a uma bênção de Deus e oravam a Deus através das Nossas Senhoras, das novenas, de Padre Cícero, enfim, das suas crenças, para pedirem a chuva que salvaria aquela região e a sua plantação. Mas também essa humildade não tem que ser atrelada somente às pessoas humildes e desassistidas. Temos também grandes exemplos na história da humanidade de espíritos que obraram na humildade, dedicando aos irmãos mais necessitados e doentes todo o seu tempo e abnegação, como Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros que sabemos que abriram mão de todo o conforto e status social para atender aqueles que mais necessitavam. Simples, temos a história de São Francisco. Entretanto, como Deus é misericordiosamente justo e bom, lhes conseguem através do desencarne a oportunidade de reconhecerem seus erros e na reencarnação a possibilidade de repará-los.
Porque não é só não é pelo fato das pessoas serem agregadas a bens materiais, a sabedoria, a cargos, que não vão ter uma oportunidade, porque nós somos criados para sermos perfeitos e um dia todos seremos. Mas é necessário que façamos por merecer esse progresso moral, esse progresso espiritual. Então Deus também, através das inúmeras reencarnações, Ele dá a oportunidade de todos os filhos de resgatarem seus erros, refazerem seus conceitos, dizendo que o reino dos céus é dos simples. Quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Ele. Então, para nós alcançarmos o reino dos céus, temos que primeiramente nos despir desse orgulho, olharmos o nosso próximo com um olhar caridoso, com um olhar terno. O homem que acreditou seu sucesso no futuro, as suas habilidades intelectuais e seus bens materiais, terá muito que aprender, sobretudo porque essas mesmas qualidades só existem pela permissão de Deus, para seu próprio aprendizado. Passando por essas provas, sem aceitar que tudo promana do alto, em nada se adiantará moral e espiritualmente. Porque até mesmo a inteligência, o poder, as posses, tudo que ocorre na nossa vida vem de Deus. É a sua prova de amor por nós, que nos criou simples e ignorantes e quer que aprendamos através do nosso crescimento. Então, ainda que um homem seja mais apossado que o outro, enfim, todos têm a mesma chance, todos têm a mesma oportunidade, mas todos têm seu livre-arbítrio, né? E no Evangelho continuamos. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes, tornar-te quais essas crianças, não entrareis no reino dos céus. Sim, porque criança é simplesmente uma prova de simplicidade. A criança é pura em sua plenitude. A criança, até um certo crescimento da sua vida, não há maldade, não há ambição, não há necessidade de sobrepor. A criança é um símbolo de pureza. E nessa passagem, Jesus fez essa comparação à humildade a uma criança, que é um símbolo de pureza, de humildade. A criança ainda não tem aquela ambição exacerbada. Ela é pura. Aquele que, portanto, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior nos reinos dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Jesus
uma belíssima comparação de pureza a uma criança. Na lição 64 do livro O Espírito da Verdade, temos a passagem em que Jesus nos diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Ou seja, aquele que se humilha se eleva, e aquele que se eleva se humilha. Porque aquele que quer se sobrepor está indo contra os ensinamentos de Cristo, o seu legado maravilhoso de amor, de simplicidade. Então, quanto mais o homem se elevar aqui na terra, mais ele será rebaixado no reino dos céus. E a lição nos mostra vários exemplos de pessoas que buscam posições de destaque, seja no comércio, na indústria, na ciência, chegando até mesmo ao caminho do crime, porque quantas vezes vemos atrocidades de pessoas que obram no mal, galgando posição, poder. A todo momento temos essas reportagens através da mídia, que através de meios escusos alguém conseguiu crescer, criar um castelo de coisas, mas de forma escusa, não de forma lícita, não com amor. Mas nada passa aos olhos de Deus. Os indivíduos iludem-se, achando-se portadores de privilégios, cujos caminhos escusos para esse pedestal os afastam da verdadeira proposta de Deus, que é de fazê-los buscar os verdadeiros valores. Esse erro de conduta só fazem afastá-los do seu progresso moral, retardando sua evolução espiritual. E a lição termina dizendo: a chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da revolta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor de realizações coletivas. E amar a todos sem reclamar amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado da vida, que nele concede seus interesses fundamentais. Esse trecho é de Emmanuel. E aí eu trago para vocês mais uma música, onde a letra, a poesia, nos dá um exemplo daquele que se fez de exemplo para nós. É uma letra muito bonita, chamada Dor e Confiança. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como Ele amou. Mas assim como Ele amou, poderia ser Ele nessa calçada. Pés descalços,
mão marcadas. Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Fiquem todos na paz e na luz do Mestre Jesus. Boa noite. Encerrando o nosso estudo dessa noite, vamos agradecer a nossa irmã Flávia, que leu a página, agradecer a nossa irmã Márcia pelo estudo e vamos nos preparar para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho e dar início à segunda parte com o passe magnético. Lembrando aos companheiros que ficarão para tomar o passe que ouçam a música até o final. Jesus amigo querido, obrigada, Senhor, pelos momentos que aqui passamos em Tua presença, sendo amparados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que possamos, Senhor, levar desse ambiente virtual o melhor que pudermos para a nossa vida, as lições aqui aprendidas, Senhor, que elas possam ser alicerce em nossa caminhada. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pelo amparo que com certeza recebemos e te pedimos, Senhor, a permissão para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho e dar início também à segunda parte através do passe magnético. Obrigada, Senhor, por tudo, pela Tua companhia, pelo socorro de sempre. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.